Pronto, acho que agora foi. Bom, a gente está no dilema, a gente está no dilema sobre o mercado livre de dólares. Então, isso, do ponto de vista de sistema capitalista com venda de coisas, não soa tão estranho, mas isso pode soar estranho do ponto de vista moral, que é certo e é errado, ou pode ser estranho do ponto de vista de quem vai ter acesso a isso. Realmente, a gente pensar, né, entre se pode ou não pode vender uma parte do nosso corpo, isso envolve a questão de se a gente está fazendo uma coisa certa. Mas eu vou dar alguns exemplos. No Brasil, isso é muito claro. Não é permitido comprar ou vender sangue, não é permitido comprar ou vender qualquer coisa do seu corpo, e também não é permitido, até espero, tudo é baseado em doações. Nos Estados Unidos, isso é diferente. Nos Estados Unidos, existe um mercado de doação, você pode doar, mas os hospitais também pagam por sangue. E é uma estratégia que eles têm para tentar manter o banco de sangue, banco de órgãos, né, com estoque suficiente para que as pessoas possam fazer. Assim. Agora, doação de órgãos não é para vender, né? Mas é sangue e esperma. Você pode vender. Vocês sabiam disso? Tanto que, em muitos casos, isso acaba até a fonte de renda de estudante, né? Quando não tem dinheiro. Ou vocês lembram até aquele filme Smith, muito bacana? Tá ele e o filho dele. Oi? Procura da Felicidade. Vocês assistiram o filme? É um filme muito bacana, muito legal de ver, onde ele e o filho estão passando por vários sofrimentos. Tem uma cena onde mostra o Smith um banco de sangue. Está lá, ele está doando sangue. Na verdade, ele está doando, está vendendo sangue. Ele não tem outro dinheiro para passar a noite com o filho para comprar lá para sangue. Bom, essa questão de vender os órgãos, ele tem relação com uma questão que é fundamental, que é o direito ao seu corpo. Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que o Estado deve ou não deve legislar sobre o corpo, sobre o nosso corpo? Essa é uma pergunta complicada. O que vocês acham? Quem acha que sim, o Estado deve propor leis para determinar o que pode ou não pode ser feito? Ou não? O Estado não pode determinar o que pode ser feito? O presidente se tivesse compromisso, vocês concordam que o controle do corpo não pode acontecer pelo Estado? Agora, você acha que o controle do corpo acontece ou não? Quem pode me dar um exemplo de controle do corpo? Não só do processo, O caminho do aborto é uma discussão que passa por isso. Que faz parte de um dos argumentos a favor do aborto
poder da mulher tomar decisão sobre o seu próprio corpo. Isso é um dos argumentos, assim, quando entra na discussão, se a pessoa, na discussão da liberação do aborto. Eu não vou entrar na situação para saber se vocês são ou não a favor do aborto. Mas vocês concordam comigo que essa discussão envolve a pessoa, né, quanto que você manda ou não manda no seu corpo? Ou alguém discorda disso? Não tem nada a ver com o seu direito, com o seu... Quer dizer, então, quando a gente está falando sobre questão do aborto, de certa forma, a gente está abordando quanto que a pessoa pode ou não pode tomar decisões sobre o seu próprio corpo. E vamos pensar o seguinte, aí eu vou colocar vocês numa situação hipotética. A pessoa, ela vai construir seu argumento a favor do aborto. Ela vai argumentar que ela tem direito de tomar decisões sobre o corpo dela, e o Estado não pode proibir ela tomar decisões sobre o corpo dela, e o corpo dela é dela. Ok? Agora, esse mesmo Estado que permite ou não permite o aborto, ele pode colocar a palavra aborto e colocar venda de órgãos. Porque a venda de órgãos, novamente, é uma questão da pessoa. A pessoa que vai decidir se ela quer ou não quer vender os órgãos, ela vai decidir que o corpo é dela. Aí eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que, ao dizer que o corpo, a pessoa pode tomar a decisão sobre o corpo dela, e a gente fala, sim, você pode. Isso permite automaticamente que ela faça o aborto e venda o rim dela? O que vocês acham? Vocês acham que seria possível, na sociedade aceitar um e não aceitar o outro? Ou quando você aceitar um, você automaticamente tem que aceitar o outro? Vamos imaginar o seguinte: o Estado vai fazer, o governo vai fazer uma votação e vai perguntar para as pessoas se as pessoas são favoráveis ou não a que elas possam tomar decisões sobre o próprio corpo. Essa é a pergunta que vai ser feita. Aí pergunta, você é favorável à independência do Estado nas questões do corpo? Sim ou não? E a gente sabe como consequências duas coisas. Primeiro, vai se dar um argumento a favor da liberação. Vai se dar um argumento a favor da criação dos mercados de órgãos. Como que vocês se sentiriam para voltar nessa questão? Quem consegue imaginar alguma forma, algum esforço de um comentário para ajudar a pensar como é uma questão? É uma questão complexa, né? É uma questão
Caso, assim, talvez maior idade nessa questão de doação de órgão, e que o Estado não tivesse preferência, ela pode escolher doar. Mas, por exemplo, uma criança que seria responsável por ela na questão de doação de órgão. Por exemplo, né? Seriam os pais. Não sei, não acho certo. Isso é uma situação complexa. Mas vamos pensar o seguinte. Faz de conta que você tem 3 filhos. Você está passando fome. E um dos seus filhos é atropelado. Ele não morre, mas ele fica em estado vegetativo. Você venderia as partes do corpo dele para salvar os outros dois? Isso significa vender as outras partes do corpo dele, seria matar ele. Porque se a gente concordar, isso estaria automaticamente liberado. Não é igual isso. Teve uma vez, eu acho que estão fazendo uma investigação, tinham famílias que estavam trabalhando na agricultura, e aí estavam para eles entrarem de aposentadoria por invalidez, e aí, tipo assim, acho que só uma coisa. Na verdade, não se várias famílias. Entendeu? E aí começou a falar, tipo assim, não é só o pessoas com propósito, esse dinheiro. Aí, nesse caso, teve, eu acho que bastante saldo. Sabe, o que eu estou querendo com vocês? Eu não quero que vocês... assim, a gente está numa discussão onde é muito complicado achar o que é certo. E essa que é a questão fundamental que eu quero levantar com esses tópicos. É muito difícil saber o que é fazer o certo e o que é fazer. Porque quando a gente começa a pensar, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, você chama isso? A lei. Agora, né? A lei. Né? Vamos pensar, a situação que a lei trouxe, ela pode ser interessante para o indivíduo. Mas se a gente pensa no Estado, quem é que está pagando, porque no final das contas, os impostos de todo mundo que está pagando isso. Eu entendo que, né, na questão do aborto, na questão da doação de órgãos, na questão de sangue, né, de outras coisas que vêm no nosso corpo. Por exemplo, não vou tão longe assim. Existe o mercado de perucas. Não existe o mercado de perucas? Tem gente que doa peruca, cabelo. Tem gente que precisa, mas tem gente que vende cabelo. Tá? Tem gente que vende cabelo e às vezes ganha uma boa grana vendendo. E isso, de certa forma, não é tão... Né, ninguém... Por exemplo, daqui a pouco, como você chama mesmo? Sofia. E quando... Não, vai demorar não? Já está com comprimento. Né? Já dá para cortar, porque a gente precisa de pelo menos uns 20, 30 centímetros. Né? Acho que é por aí 20 centímetros. Para poder cortar para doar. Mas, sabe o que eu quero que vocês percebam? É que nessa discussão de que é certo, que é errado, a gente tem que perceber que o mesmo argumento ele pode tanto levar a gente a tomar uma decisão que a gente acha certa, como a gente pode levar a gente a tomar uma decisão que a gente acha errada. Mesmo argumento.
E aí, talvez, nesse processo de discussão do que é o certo e o que é o errado a fazer, uma das coisas que são uma coisa muito importante a gente ser a natureza que a gente vai chamar de controverso, de contradição. E o que eu quero falar com contradição ao falar isso para vocês? Eu quero falar para vocês que, na verdade, boa parte das coisas que acontecem no mundo, elas estão, de certa forma, a gente pode chegar a uma contradição. Talvez para vocês, né, na idade, sei lá, no começo na idade de adulto jovem, uma das coisas mais difíceis de aceitar uma outra pessoa é a contradição. Porque sempre se entender, se a pessoa gosta disso, ela tem que ser assim, assim, assim. Se ela faz, por exemplo, a pessoa fala assim, fulano se tornou vegetariano. Então, se alguém fala que se tornou vegetariano, vocês já imaginam na cabeça de vocês uma sequência de comportamentos e de coisas que essa pessoa não pode mais fazer. E ela se tornou vegetariana. Estou errado ou certo? Então, por exemplo, a pessoa se tornou vegetariana não porque ela não pode comer, mas por causa de um idealismo. Ela não concorda em comer animais, não concorda com a morte de animais. E aí, se a pessoa faz essa aí, fala assim, eu sou vegetariana, mas se essa pessoa usando tem sapato de couro, roupa de couro, né, outras coisas que envolvem a morte de animais, provavelmente eles vão ficar bem incomodados com isso, com essa variação de posição que ela tem. Só do que interessa para ela ou que não interessa. Nada. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: com o passar do tempo, o que mais vocês vão perceber que as pessoas são assim mesmo. Porque é assim, a sequência lógica de argumentos que vocês têm para justificar uma decisão não é a mesma sequência lógica de argumentos que outra pessoa tem para tomar a mesma decisão. Mesmo se vocês partirem do mesmo lugar e chegarem. Porque nessa sequência lógica, tem várias decisões que vão estar acontecendo que elas não vão ser, elas vão ser probabilísticas. Vai ter a chance de escolher para cá e vai ter a chance de escolher para lá. Uma coisa que foi muito legal, na semana retrasada, fui assistir uma palestra de um professor de Harvard, que chama Michael Sandel, ou Sandel, não sei o certo, mas eles estavam chamando ele de Sandel. Já ouviram falar dele? Ele é um professor de Harvard, de Direito, filósofo. Ele é famoso por alguns livros muito bacanas. Eu tenho uma sugestão para vocês. Que vocês leiam esse livro aqui, ó, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Né? Boa parte desses casos que eu mostrei para vocês vem de capítulos do livro dele. Aliás, acho que depois acho que eu tenho um PDF, depois eu vou compartilhar. Ele veio, deu uma palestra. A palestra dele, lá no Mackenzie, estava R$400 para assistir. Aí eu tive sorte. Eu tenho dois amigos que dão aula no Mackenzie. E aí um deles, o Daniel Rogério, foi meu aluno de mestrado, ele é o resto.
E ele mandou mensagem perguntando quem queria ir. Eu estava aqui na Ash, né? Acho que foi na terça-feira. Aliás, foi até na terça, não, foi na segunda-feira. Daí eu saí da Ash e fui assistir essa palestra. E ele depois discutiu uma coisa que é muito interessante, né? Ele falou duas coisas que eu achei bem interessantes, que vale a pena ter curiosidade. Primeira coisa, né? Ele estava discutindo um pouco de democracia. E as pessoas estavam perguntando sobre democracia por causa tanto do ambiente, né, dos Estados Unidos, quanto do ambiente no Brasil, né? E a gente passou por eventos parecidos que estavam, né, balançando as nossas bases. Né? E aí ele falou uma coisa que é interessante. No regime democrático, uma coisa que tem que acontecer é que quem perde tem que sair. E o problema, muitas vezes, que abala a democracia é que quem perde não quer sair. E aí, eles não querem sair, acaba abalando a democracia. Isso é uma coisa legal. A outra coisa que ele comentou, e aí isso fez mudar o meu conceito, foi aquela discussão sobre meritocracia. A discussão de como que a gente tem que lidar, né, com, por exemplo, as diferenças que existem dentro de uma população. Como que a gente tem, como o Estado tem que organizar isso para que todos tenham acesso. E, por exemplo, uma crítica que existe muito grande é que quando você... E os Estados Unidos é um Estado, é um país onde se depende muito da questão da meritocracia. Se defende muito que você é capaz de chegar em qualquer lugar, se você for bom. Né? E assim, e quem vai receber mais é quem faz mais. No Brasil, essa discussão é muito forte. Muita gente é contrária a essa visão, porque um dos argumentos contrários é que nem todo mundo sai do mesmo lugar. Né? Portanto, se você pensa que, ok, se todo mundo tem acesso aos mesmos recursos, todo mundo tem a mesma chance de chegar no mesmo lugar. Essa é a ideia. O problema é que no Brasil a gente não tem o mesmo acesso. Né? As pessoas não saem do mesmo lugar. E ele falou que assim, ele começou uma coisa que eu achei interessante, que a meritocracia, né, a evolução que as pessoas têm na meritocracia, ela é baseada por escolhas. Por quê? Ela é baseada em escolhas que a pessoa faz, que o mundo faz por ela. E algumas pessoas têm muita sorte de ter uma sequência virtuosa de escolhas e coloca ela no topo. Enquanto que outras pessoas não têm a mesma sorte de ter uma sequência virtuosa de escolhas e coloca ela no topo. Entendeu? E aí ele comentou, aí ele deu um dado muito interessante. Ele falou assim, olha, pensa naquela população de 20% mais pobres nos Estados Unidos, tá? Suécia. Suécia, Estados Unidos e Brasil. Ele falou assim, ó, pensa naquela população que está nos 20% mais pobre. Quantas gerações aquela pessoa que está nos 20% mais pobre vai chegar até o meio? Alguém tem ideia? Ele falou o seguinte, e na Suécia, isso acontece em média depois de 2 gerações. Então, se você está na camada dos 20% mais pobres, você vai demorar 2 gerações. Isso é na discussão da meritocracia, né? Como que as escolhas vão te levar a uma posição melhor. Ele falou que nos Estados Unidos, isso demora 5 gerações. E no Brasil, demora 9 gerações. Então, demora muito tempo. Muito tempo para que no Brasil, para que, em média, uma pessoa que está na camada mais pobre consiga chegar no meio. Não é para ficar mais simples, chegar no meio. 9 gerações. Quer dizer, quando a gente começa a colocar, né, eu acho, então, por isso que eu quero conversar com vocês sobre
poder da escolha. Então, a gente vai discutir duas coisas no poder da escolha. Aí a gente vai discutir como que as pessoas escolhem, depois, como que a gente pode escolher melhor. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre como que as pessoas escolhem. Today I'm going to take you around the world in 18 minutes. My base of operations is in the US, but let's start at the other end of the map, in Kyoto, Japan, where I was living with a Japanese family while I was doing part of my dissertational research 15 years ago. I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it. On my first day, I went to a restaurant and I ordered a cup of green tea with sugar. After a pause, the waiter said, Deixa eu começar de novo. Today I'm going to take you around the world in 18 minutes. My base of operations is in the US, but let's start at the other end of the map, in Kyoto, Japan, where I was living with a Japanese family while I was doing part of my dissertational research 15 years ago. I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it. On my first day, I went to a restaurant and I ordered a cup of green tea with sugar. After a pause, the waiter said, "One does not put sugar in green tea." "I know," I said. "I'm aware of this custom, but I really like my tea sweet." In response, he gave me an even more courteous version of the same explanation. "One does not put sugar in green tea." "I understand," I said, "that the Japanese do not put sugar in their green tea, but I'd like to put some sugar in my green tea." Surprised by my insistence, the waiter took up the issue with the manager. Pretty soon, a lengthy discussion ensued, and finally the manager came over to me and said, "I am very sorry, we do not have sugar." Well, since I couldn't have my tea the way I wanted it, I ordered a cup of coffee, which the waiter brought over promptly. Resting on the saucer were 2 packets of sugar. My failure to procure myself a cup of sweet green tea was not due to a simple misunderstanding. This was due to a fundamental difference in our ideas about choice. From my American perspective, when a paying customer makes a reasonable request based on her preferences, she has every right to have that request met. The American way, to quote Burger King, is to have it your way, because as Starbucks says, happiness is in your choices. But from the Japanese perspective, it's their duty to protect those who don't know any better. In this case, the ignorant gaijin for making the wrong choice. Let's face it, the way I wanted my tea was inappropriate according to cultural standards, and they were doing their best to help me save face. Americans tend to believe that they've reached some sort of pinnacle in the way they practice choice. They think that choice is seen through the American lens best fulfills an innate and universal desire for choice in all humans. Unfortunately, these beliefs are based on assumptions that don't always hold true. In many countries, in many cultures, at times they don't even hold true at America's own borders. Bom, vocês entenderam essa primeira parte? Quer dizer,
É que nem a gente ir em uma pizzaria tipicamente italiana e pedir ketchup. Tá? Ou, por exemplo, ir num restaurante japonês e pedir para cozinhar sushi. Você não quer ir. O que acontece em todas as situações? Né? Nessas situações, as pessoas elas não abrem a opção de escolha porque elas entendem que a tradição já ensinou a elas qual é a melhor escolha. E aí você precisa seguir essa escolha que já foi dada antes. Então, aqui, está dando exemplo do chá. Né? O chá verde não se toma com açúcar. E o que ela vai começar a comentar, o quanto que é a influência cultural nessas escolhas. I'd like to discuss some of these assumptions and the problems associated with them. As I do so, I hope you'll start thinking about some of your own assumptions and how they were shaped by your backgrounds. First assumption. If a choice affects you, then you should be the one to make it. This is the only way to ensure that your preferences and interests will be. Isso foi logo no começo da nossa discussão, né? Se a escolha nos afeta, então é importante que a gente seja a pessoa que vai tomar a decisão. Most fully accounted for. It is essential for success. In America, the primary locus of choice is the individual. People must choose for themselves, sometimes sticking to their guns regardless of what other people want or recommend. It's called being true to yourself. But do all individuals benefit from taking such an approach to choice? Mark Lipper and I did a series of studies in which we sought the answer to this very question. In one study, which we ran in Japantown, San Francisco, we brought 7 to 9-year-old Anglo and Asian American children into the laboratory, and we divided them up into 3 groups. The first group came in, and they were greeted by Miss Smith, who showed them 6 big piles of anagram puzzles. The kids got to choose which pile of anagrams they would like to do, and they even got to choose which marker they would write their answers with. When the second group of children came in, they were brought to the same room, shown the same anagrams, but this time Miss Smith told them which anagrams to do and which markers to write their answers with. Now, when the third group came in, they were told that their anagrams and their markers had been chosen by their mothers. In reality, the kids who were told what to do, whether by Miss Smith or their mothers, were actually given the very same activity which their counterparts in the first group had freely chosen. With this procedure, we were able to ensure that the kids across the 3 groups all did the same activity, making it easier for us to compare performance. Such small differences in the way we administered the activity yielded striking differences in how well they performed. Anglo-Americans, they did 2.5 times more anagrams when they got to choose them, as compared to when it was chosen for them by Miss Smith or their mothers. Então, vamos guardar. Quer dizer, era uma mesma tarefa, tinha uma figura e as crianças tinham que fazer uma tarefa, escrever sequências de palavras baseadas. Só que, para fazer isso, elas tiveram 3 instruções diferentes. Uma instrução foi dito que a mãe delas mandou fazer. A segunda foi que a condutora da pesquisa mandou fazer do jeito que fez, e a outra, não teve ninguém que mandou fazer daquele jeito, e elas podiam fazer do jeito que elas queriam. Mas, no final das contas, a tarefa era a mesma. E o que eles perceberam nas crianças que que eram americanas? Elas tiveram um desempenho muito melhor quando elas tiveram liberdade para escolher o que elas tinham que fazer. Tiveram um desempenho pior quando a mãe delas, foi dito para elas que a mãe delas mandou fazer. It didn't matter who did the choosing. If the task was dictated by another, their performance suffered. In fact, some of the kids were visibly embarrassed when they were told that their mothers had been consulted. One girl named Mary said, "You asked my mother?"
contrast, Asian American children performed best when they believed their mothers had made the choice. Second best when they chose for themselves, and least well when it had been chosen by Miss Smith. A girl named Natsumi even approached Miss Smith as she was leaving the room and tugged on her skirt and asked, "Could you please tell my mommy I did it just like she said?" The first generation children were strongly influenced by their immigrant parents' approach to choice. For them, choice was not just a way of defining and asserting their individuality, but a way to create community and harmony by deferring to the choices of people whom they trusted and respected. If they had a concept of being true to oneself, then that self most likely composed not of an individual, but of a collective. Success was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences. Or you could say that the individual's preferences were shaped by the preferences of specific others. The assumption then that we do best when the individual self chooses only holds when that self is clearly divided from others. When in contrast, two or more individuals see their choices and their outcomes as intimately connected, then they may amplify one another's success by turning choosing into a collective act. To insist that they choose independently might actually compromise both their performance and their relationships. Vocês entenderam? Dois contextos de escolha, né? O contexto da escolha das crianças que tinham a origem cônica, ela disse o seguinte, que muitas vezes o processo de escolha não é simplesmente um processo de afirmação individual, mas é um processo de formação de um coletivo. Então, quando você escolhe, muitas vezes você toma uma decisão que permite que você se sinta agregado ao coletivo. Não necessariamente você escolhe porque aquilo é o melhor benefício para você, mas é o que você entende como o melhor benefício para o seu coletivo. Porque você entende que outras pessoas já pensaram sobre esse assunto e tomaram decisões que fizeram aquele grupo existir. Você quer que aquele grupo continue existindo, então você quer continuar tomando decisões que mantenham a coesão interna da vida. Vocês conseguem enxergar isso dia a dia de vocês? E algumas vezes a gente escolhe, não porque nos interessa, mas porque nos interessa continuar fazendo parte do grupo. Pode ser que muita gente fala assim, para mim tanto faz, mas como eu estou, sabe, aí, como você tem simpatia por alguma coisa, você acaba seguindo aquele. Então, isso é interessante, né? Quer dizer, olha, uma pesquisa super simples. E eu penso isso como que isso é importante na educação física, né? Na educação física isso é muito claro. Existem pessoas que, quando você vai treinar, elas querem treinar do jeito que elas gostam. E outras pessoas gostam de ter um treinador, ter um personal que fica o tempo inteiro em cima delas. Que tipo de pessoa vocês são? Quem de vocês aqui precisa de alguém para ficar no pé de vocês, para vocês ficarem treinando? Eu sou. Quantos de vocês gostam, não quer que alguém fique interferindo no treino de vocês, ou vocês querem que fique sozinhos? Mas, independente se vocês têm ou não têm uma posição em relação a isso, vocês vão ter clientes, alunos, pacientes, que alguns vão esperar você dar a planilha e falar exatamente o que tem que fazer, e cobrar exatamente o que tem que fazer. Enquanto que vocês vão ter outros, que vocês vão estabelecer algumas metas genéricas, e aquela pessoa vai seguir em frente, de vez em quando você vai dar um pouquinho, para não deixar a pessoa desviar. Cabe a vocês, cabe a nós, aprender a
descobrir onde cada uma das pessoas gosta de descobrir. Porque se você estiver trabalhando com uma pessoa que gosta de tomar decisões, você deixa a pessoa solta, ela vai ficar incomodada, ela vai falar que você não trabalha direito. Por outro lado, se você estiver trabalhando com uma pessoa que não gosta que as pessoas tomem decisões, ela vai achar que você é um ditador. Você não dá liberdade para ela. Quando eu assisti essa palestra a primeira vez, eu parei para pensar, nossa, esse é o cenário que eu tenho logo. Aqui na sala, alguns de vocês se sentem mais à vontade em estudar, sabendo para onde a matéria começa e onde ela chega. Vocês não acham que é necessário ficar estudando. Enquanto outros de vocês precisam que eu fique o tempo inteiro acompanhando vocês. Vocês se sentem melhor andando em você. E aí, para mim, quando eu descobri isso, aí o desafio foi, nossa, como que eu vou aprender a descobrir isso? E como que eu vou aprender a dosar nas aulas momentos de muita independência com momentos de com pouca independência e muita determinação? Porque não dá para fazer um estilo ou o outro, né? Claro, porque as salas são misturadas. Yet that is exactly what the American paradigm demands. It leaves little room for interdependence or an acknowledgement of individual fallibility. It requires that everyone treat choice as a private and self-defining act. People that have grown up in such a paradigm might find it motivating. But it is a mistake to assume that everyone thrives under the pressure of choosing alone. The second assumption which informs the American view of choice goes something like this. The more choices you have, the more likely you are to make the best choice. So bring it on, Walmart, with 100,000 different products. Quanto mais opções, maior é a chance de ter uma escolha melhor. Ela vai discutir agora essa segunda hipótese. Products, and Amazon with 27 million bucks, and Match.com with, 15 million date possibilities now? You will surely find the perfect match. Let's test this assumption by heading over to Eastern Europe. Here I interviewed people who were residents of formerly communist countries who had all faced the challenge of transitioning to a more democratic and capitalistic society. One of the most interesting revelations came not from an answer to a question, but from a simple gesture of hospitality. When the participants arrived for their interview, I offered them a set of drinks: Coke, Diet Coke, Sprite, 7 to be exact. During the very first session, which was run in Russia, one of the participants made a comment that really caught me off guard. "Oh, but it doesn't matter. It's all just soda. That's just one choice." I was so struck by this comment that from then on I started to offer all the participants those 7 sodas, and I asked them, how many choices are these? Again and again, they perceived these 7 different sodas not as 7 choices, but as one choice: soda or no soda. When I put out juice and water in addition to these 7 sodas, now they perceived it as only 3 choices: juice, water, and soda. Compare this to the die-hard devotion of many Americans, not just to a particular flavor of soda, but to a particular brand. You know, research shows repeatedly that we can't actually tell the difference between Coke and Pepsi. Of course, you and I know that Coke is the better choice. For modern Americans who are exposed to more options and more ads associated with options than anyone else in the world, choice is just as much about who they are as it is about what the product is. Combine this with the assumption that more choices are always better, and you have a group of people for whom every little difference matters, and so every choice matters. But for Eastern Europeans,
The sudden availability of all these consumer products on the marketplace was a deluge. They were flooded with choice before they could protest that they didn't know how to swim. When asked, what words and images do you associate with choice? Gregors from Warsaw said, for me it is fear. There are some dilemmas, you see. I am used to no choice. Bodin from Kiev said, in response to how he felt about the new consumer marketplace, it is too much. We do not need everything that is there. A sociologist from the Warsaw Survey Agency explained, the older generation jumped from nothing to choice all around them. They were never given a chance to learn how to react. And Tomas, a young Polish man, said, I do not need 20 kinds of chewing gum. I don't mean to say that I want no choice, but many of these choices are quite artificial. In reality, many choices are between things that are not that much different. The value of choice depends on our ability to perceive differences between the options. Americans trained their whole lives to play spot Aqui ela the falou uma coisa que é difference. interessante, né? A importância da escolha depende da nossa capacidade de discernir as diferenças que tem entre os homens. Então, quando eu estava comentando sobre o pessoal que veio do leste europeu pós o colapso da União Soviética, que viviam no mundo comunista, e uma das coisas que a gente sabe também, você tem as escolhas. Você não faz escolha. Então, o que acontece? Essas pessoas não estavam preparadas para escolher. Então, quando eram colocadas várias marcas de refrigerante, elas não enxergavam as marcas, porque elas não sabiam as diferenças. Elas sabiam refrigerante. Aí, quando tinha refrigerante, 7 marcas de refrigerante, água, suco, ela não via 9 bebidas diferentes. Ela via, na verdade, 3 bebidas diferentes. Então, isso é uma coisa que é interessante. Essas duas partes da palestra, né, elas têm um significado importante, né? Ela quer mostrar para a gente que, na verdade, a escolha ela tem uma base cultural. Então, a forma como que a gente escolhe, ela depende de qual é a nossa formação cultural. Isso, quando a gente for pensar em prática baseada em evidência, isso é uma coisa que vai ser muito relevante. Porque, imagine, né, a gente montar um programa de atividade física para pessoas que moram, por exemplo, aqui no entorno da IASH. Não é a mesma coisa de montar um programa de atividade física numa cidade do interior. Tem uma outra realidade, uma outra disponibilidade, uma outra história, uma outra tradição cultural. Alguém de vocês mora bem fora de São Paulo? Todo mundo aqui de São Paulo? Mas vocês têm contato com alguém do interior? Vocês têm contato com a cidade de São Paulo? Qual cidade você? E aí? Você acha que Jundiaí é muito diferente de São Paulo? Então veja uma coisa que você acha. Por exemplo, ponto de vista de exercício de atividade física, uma coisa que você acha que funcionaria bem, funcionaria bem. É complicado, seria mais fácil falar. Funcionaria lá. Tá, pode ser. Lá eles investem em esporte, então. São Paulo, eu acho que não. Conta distância. Esporte lá eles investem bastante. É um parque só para. Aqui em São Paulo, eu acho
certo. Em tudo, não só apenas A intenção de mostrar para vocês essas falas, mostrar para vocês como que a gente tem que construir um raciocínio sobre como que as pessoas escolhem. Então, a primeira grande informação que a gente tira dessa palestra, depois se você quiser assistir a inteira, vou deixar o link lá na box. Aí vocês assistem a palestra inteira. Né? Mas a ideia fundamental é que a escolha ela tem uma base cultural. E, novamente, isso também foi importante para mim. Porque isso me permitiu olhar para vocês, tentando descobrir um pouco mais a história de vida de cada um de vocês, para eu entender como que eu tenho que abordar cada um de vocês. Tá? Bom. O computador ficando lento porque eu abri muita janela. Deixa eu fechar algumas aqui. A segunda palestra que eu selecionei para vocês, eu vou pegar só um trecho da palestra, onde ela continua falando sobre escolhas, mas ela vai falar de uma questão das escolhas que eu também acho bem interessante para vocês ficarem sabendo. Que isso tem a ver com como que a gente vai escolher. Tá? Took a lot of pills. Then we did something important. We listened and created treatments that reduced the number of meds he had to take. Because our greatest ideas are inspired by people, just like Warren. Do you know how many choices you make in a typical day? Do you know how many choices you make in a typical week? I recently did a survey with over 2,000 Americans. Quantas escolhas vocês fazem por dia e quantas escolhas vocês fazem por semana? Vocês têm ideia? Olha lá. And the average number of choices that the typical American reports making is about 70 in a typical day. There was also recently a study done por dia. With CEOs in which they followed CEOs around for a whole week. And these scientists simply documented all the various tasks that these CEOs engaged in and how much time they spent engaging in making decisions related to these tasks. And they found that the average CEO engaged in about 139 tasks in a week. Each task was made up of many sub-choices, of course. 50% of their decisions were made in 9 minutes or less. Only about 12% of the decisions did they make in an hour or more of their time. Think about your own choices. Do you know how many choices make it into your 9-minute category versus your 1-hour category? E aí? Né? Ela falou, 70 escolhas por dia, 139 tarefas que a pessoa se envolve. CEO, né, um diretor de uma empresa, se envolve por semana. E aí, essas decisões que ele toma são, em tempo, tem duas categorias. Decisões que ele demora no máximo 9 minutos para tomar, e decisões que demoram 1 hora ou mais para tomar. Quantas das tarefas que vocês fazem são tarefas que vocês resolvem em 9 minutos? Quantas que vocês demoram mais de 1 hora para decidir o que resolvem? Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Né? Quer dizer que, na verdade, é isso. Né? Tem tarefas que a gente demora pouco tempo para resolver. Tem tarefas que a gente vai demorar mais tempo. Mas ela falou, 50% das tarefas se resolvem em pouco tempo.
A maior parte das tarefas a gente resolve um pouco. Category. How well do you think you're doing at managing those choices? Today I want to talk about one of the biggest modern day choosing problems that we have, which is the choice overload problem. I want to talk about the problem and some potential solutions. Now, as I talk about this problem, I'm going to have some questions for you, and I'm going to want to know your answers. So when I ask you a question, since I'm blind, only raise your hands if you want to burn off some calories. Otherwise, when I ask you a question, and if your answer is yes, I'd like you to clap your hands. So for my first question for you today, are you guys ready to hear about the choice overload problem? Thank you. So when I was a graduate student at Stanford University, I used to go to this very, very upscale grocery store. At least at that time, it was truly upscale. It was a store called Draeger's. Now this store, it was almost like going to an amusement park. They had 250 different kinds of mustards and vinegars and over 500 different kinds of fruits and vegetables and more than 24 different kinds of bottled water. And this is during a time when we actually used to drink tap water. I used to love going to this store, but on one occasion, I asked myself, well, how come we never buy anything? Oh, here's their olive oil aisle. They had over 75 different kinds of olive oils, including those that were in a locked case that came from 1,000-year-old olive trees. So I one day decided to pay a visit to the manager, and I asked the manager, you know, is this model of offering people all this choice really working? And he pointed to the busloads of tourists that would show up every day, with cameras ready usually. We decided to do a little experiment. And we picked jam for our experiment. Here's their jam aisle. They had 348 different kinds of jam. We set up a little tasting booth right near the entrance of the store. We either put out 6 different flavors of jam or 24 different flavors of jam. And we looked at 2 things. First, in which case were people more likely to, stop, sample some jam? More people stopped when there were 24, about 60%, than when there were 6, about 40%. The next thing we looked at is in which case were people more likely to buy a jar of jam? And now we see the opposite effect. Of the people who stopped when there were 24, only 3% of them actually bought a jar of jam. Of the people who stopped when there were 6, well, now we saw that 30% of them actually... Olha só que coisa interessante. Ela foi numa loja que tinha muitos produtos, muitos tipos do mesmo produto. E ela se perguntando se realmente valia a pena, se valia a pena ter oferecer tantas marcas, tantos do mesmo produto. Ele falou que sim, olha, está vendo? Olha, os caras vêm fazer turismo aqui para ver, né, os 300 tipos de geleia que tem. Daí ela fez um experimento. Colocou uma mesinha na frente, né? E aí, nesse experimento, ela colocou, numa situação, só 6 tipos de geleia. Na outra, 24 tipos de geleia. O primeiro resultado que ela observou é que quanto mais geleias ela colocava exposto, mais pessoas experimentavam a geleia. Porém, ela percebeu que, na hora de comprar, as pessoas... Quando que aconteceu que as pessoas compraram mais de geleia? Não quando tinha mais opções, mas quando tinha menos opções. Quer dizer que a quantidade de opções pode ser uma coisa que vai atrair a atenção da pessoa, mas diminui ou atrapalha o processo de escolha para a pessoa comprar. Vamos pensar isso numa academia. Quer dizer que, se você pega um sedentário que quer ir para essa academia, para uma academia que oferece 1000 opções de exercício, o cara, nossa, que nem uma pizzaria que tem 500 sabores de pizza. Você vai lá para escolher, vai ver. Mas, realmente, quantas pessoas que vão parar para comprar? Quantas pessoas vão assinar a academia? Porque ela vai ver tantas opções que ela não vai saber escolher qual vai. Enquanto que uma que tem menos opções, apesar de ter menos opções, ela vai reclamar, mas tem tão poucas, mas a chance dela escolher vai ser maior. Já tinha parado para pensar nisso?
Então, essa é uma informação interessante. Por exemplo, é uma coisa que vocês podem reparar se vocês forem fazer estágio em academia. Se a quantidade de pessoas, se vocês fizeram estágio em 2 academias diferentes, se a quantidade de serviços, ou de atividades que a academia oferece, ela apresenta esse tipo de comportamento. Muitas coisas as pessoas olham, mas não ficam. Poucas coisas as pessoas menos gente olha, mas ficam mais. Tá? Eu vou pular. Né? Então, aqui, a conclusão que ela tem é a seguinte: menos é melhor. Menos escolhas é melhor. To be felt in a vivid sort of way, in a very concrete way. Objectively more information the first time around than the second time around, but I would venture to guess that you felt that it was more real the second time around. Because the pictures made it feel more real to you. Which brings me to the second technique for handling the choice overload problem, which is concretization. That in order for people to understand the improvement of the choosing experience. When Procter & Gamble went from 26 different kinds of Head & Shoulders to 15, they saw an increase in sales by 10%. When the Golden Cat Corporation got rid of their 10 words, and all expenses paid, free vacation to the most beautiful, say, I don't know how to cut. They're all important choices. And the first thing I do is I ask the employees, tell me how these choices are different from one another. And if your employees can't tell them apart, neither can your consumers. Now, before we started our session this afternoon, I had a chat with Gary. And Gary said that he would be willing to offer people in this audience an all expenses paid free vacation to the most beautiful road in the world. Here's a description of the road. Okay, and I'd like you to read it, and now I'll give you a few seconds to read it, and then I want you to clap your hands if you're ready to take Gary up on his offer. Okay? Anybody who's ready to take him up on his offer? Is that all? All right, let me show you some more about this. You guys knew there was a trick, didn't you? Now, who's ready to go on this trip? I think I might have actually heard more hands. All right. Now, in fact, you had objectively more information the first time around than the second time around, but I would venture to guess that you felt that it was more real the second time around. Because the pictures made it feel more real to you. Which brings... Agora, quando ela fala de concretização, né, ela vai expor os seguintes casos. Eles pegaram, né, uma companhia de seguros que tinham várias opções na carteira dela, de tipos de seguro que a pessoa podia fazer para poupar o dinheiro dela. Tá? E o objetivo é que a empresa conseguisse ter mais pessoas comprando essa pólice. E ela fez o seguinte, ela comparou a abordagem convencional, você mostrar, né, as opções que você tinha, que a pessoa tinha para fazer o seguro. Mas na segunda, ela fez o seguinte. Ela falou o seguinte, olha, se você escolher alguma delas, você consegue imaginar o que você vai ser capaz com o dinheiro que você vai guardar? Tem umas pessoas que começam a pensar, posso poder viajar, sabe? As pessoas começaram a pensar que elas poderiam fazer com o dinheiro que elas iriam economizar se elas comprassem, escolhessem uma daquelas coisas. E o que ela descobriu? Descobriu que quando você conseguia concretizar para a pessoa a escolha que ela teria feito, as pessoas escolhem mais. De novo, para o universo das academias. Se você tem um aluno que quer, uma pessoa que quer se matricular na academia, vocês estão lá, o papel de vocês é convencer aquela pessoa. Uma das formas é fazer ela concretizar o que a participação dela na academia vai fazer. Por exemplo,
Eu comecei a frequentar a academia porque eu preciso abaixar meu nível de glicose porque eu estou diabético. Mas, se a pessoa, assim, o que a pessoa teria que fazer? Por exemplo, uma coisa que me incomoda, que me preocupa muito, é as consequências de ter um açúcar em alta concentração no meu corpo. Então, se a pessoa falar assim, olha, se você ficar fazendo atividade conosco, você vai diminuir a sua glicose e, provavelmente, você vai conseguir viver mais tempo. Ou, para uma pessoa que está muito obesa, se você fizer o nosso programa, daqui a um ano você vai ser capaz de entrar nessa roupa de novo. Entendeu? Existe um programa de atividade física que muito pensa desse jeito. São as pessoas que trabalham com o programa de atividade física para a noiva. Porque trabalha com um objeto de concretização. A pessoa quer estar, né, na melhor condição estética possível no dia do casamento. Então, isso tem muita aderência. Aqui, quando você for pensar, né, em convencer alguém a fazer alguma coisa, uma das formas de fazer, a segunda forma de fazer a pessoa tomar uma decisão é fazer ela concretizar a escolha. Entendeu? Concretização. Então, a primeira, menos é mais. E a segunda, concretização. Ela vai dar um terceiro exemplo. Eu só vou comentar brevemente, aí a gente vai assistir que é o seguinte. Vocês já entraram em sites para comprar, por exemplo, um computador? Quem já fez isso? Tá? Porque, por exemplo, quando a gente vai comprar um computador, você tem que escolher a marca, o tamanho do HD, o tipo de processador, né? Várias coisas diferentes, memória RAM, etc. E pense o seguinte, como que as pessoas, e muitas vezes essa escolha é muito chata, o que ela vai comentar no terceiro estudo que ela vai mostrar? Que se você apresenta, se o processo de escolhas vai do mais simples para o mais complexo, você garante mais pessoas terminando o processo de escolha. Então, eu uso exemplo de carro. Em vez de você, né, botar uma opção muito complicada para escolher o carro, você coloca uma opção muito simples. Ah, você quer carro 1000 ou mais cilindradas? E aí, a partir disso, você vai aumentando, você vai colocando opções mais complicadas para escolher. Então, você quer um computador? Ah, você quer um computador gamer ou convencional? Né? E aí, gradativamente, você vai tornando as escolhas mais complicadas. Porque se você coloca escolhas complicadas logo no começo, as pessoas têm uma tendência a desistir. Então, de novo, se vocês estiverem trabalhando numa academia, para ter estágio numa academia, se você quer construir um site que vai ajudar a pessoa a escolher o programa de atividade física, não adianta colocar logo no primeiro clique uma janela com milhares de opções. Tem que botar poucas opções. Por exemplo, você quer aeróbico, musculação. Ou você quer aumentar? Poucas opções. E aí, a partir disso, você vai expandindo as opções. Entendeu? Então, a terceira sugestão que ela dá no processo de escolha é parta do simples para o complexo. Então, o que a gente viu hoje no processo de escolha? Né? Primeiro, a escolha é cultural. Vocês têm que entender, né, de onde a pessoa vem para entender como ela escolhe. Segundo, para você melhorar a escolha, não é jogo, né? Não, amanhã, hoje? Acho que era pensando que era amanhã. Aconteceu na quarta-feira. Eles na quarta-feira. Bom, tudo bem. Então, agora, na escolha. Né? Na escolha. Primeiro, menos é mais. Então, diminua a quantidade de opções para a pessoa escolher.
você aumenta a chance da pessoa escolher alguma coisa. Vocês. Então, se vocês escolhem, né, na hora que a pessoa perguntar para vocês do que vocês dão aula, né, assim, falem primeiro as coisas principais. Depois vocês começam a falar, não, também dou aula disso. Vocês falarem uma lista telefônica de uma sequência de 20, 30 opções que vocês fazem, a pessoa não vai escolher nada. Né? Então, escolha as coisas, façam, né? Criem poucas opções primeiro. Segundo, né? Concretização, obrigado. Né? Concretização. Então, se você quer que a pessoa escolha bem, faça com que ela concretize o resultado da escolha dela. Aí, na verdade, eu vou até fazer uma coisa assim, né? Se vocês querem que a pessoa mude de opção, é só vocês fazerem a pessoa concretizar a opção que vocês querem que ela mude. Imaginaram? Né? Então, a pessoa vai escolher A, então vocês querem que escolha B. E aí vocês criam uma concretização para A que não seja interessante. Isso é uma forma de você mudar o opinião para alguém. Terceiro, parta do simples para o complexo. Processo de escolha. Tá bom? Vocês entenderam? Então, essa é a ideia, né? E é muito importante a gente entender como que as pessoas escolhem, porque na semana que vem a gente vai discutir a base das nossas escolhas, que é o bom senso e o senso comum. Tá? Então, a gente vai discutir o que é bom senso, o que é senso comum e como que isso afeta a escolha das pessoas por atividade de vida. Tá? Essa primeira parte da disciplina é a parte onde a gente discute quem é a pessoa que vai receber o programa de atividade física. Então, a gente precisa entender quem é a pessoa que vai ser o nosso programa. Entender como que essa pessoa pensa, como que ela escolhe, como ela constrói opiniões, para que no momento que vocês abordem essa pessoa, vocês convençam que vocês vão fazer uma coisa aqui. Tá? Alguma dúvida? Tá. Algum de vocês gosta de esporte? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, só no final. Está rolando algumas bolsas para LOL, para alguns jogos. É um evento de empregabilidade. Vocês já estão procurando estágio? Né? Ó. O evento se chama Preparadão Universia. Né? Ele é organizado pelo Universia, que é do Santander. É um evento que vai rolar este final de semana. Tá? É uma feira de empregabilidade. Então, vão ter palestras, vai ter bolsa de... vai ter oferta para estágio, emprego e trainee. Isso vai acontecer lá no Shopping Interlagos. Tá? No sábado e no domingo. E, né, vai ter um processo seletivo para estagiários. Algum de vocês mora lá perto de Interlagos? Né? Aí vai ter essa voz do talento, né, que é um momento para as pessoas se apresentarem e se candidatarem a vagas, né, de estágio, para ser trainee. E todas as pessoas que se inscreverem nessa arena, nessa voz do talento, né, todas não, né? Os 5.000 primeiros inscritos vão ganhar, né, uma bolsa Gamer Pro.
para aprender a jogar alguns esportes. Então, quem tiver interesse, é nesse final de semana. Tá bom? Deixa eu ver, eu acho, deixa eu ver. Agora já só tem vaga no domingo. Os outros dias já estão esgotados. Mas é uma oportunidade para vocês. Tá ok? Eu vou colocar também no bloco de notas. Bom, mas é isso, pessoal. Alguma dúvida? Se quiser. Você é mó trouxa, você É. me chama de... Palmeiras, cara, só amanhã. Na boa, né? Não, também é o... A Libertadores. Palmeiras Vai Desportivo. ver que eu troquei isso. Eu jogo no Palmeiras e jogo no Corinthians. Meu pai é Palmeiras. Seu quê? Sou corintiano. Não dá, né? Tchau. Qual é isso aí? Tchau, tchau. Tchau.